Olá, meu nome é Matheus Israel. Durante essa época do ano, é muito comum que algumas pessoas falem que certas comemorações feitas pelos cristãos, na verdade, vêm de festas pagãs, festas de outras religiões. Talvez você até mesmo tenha acreditado nessas histórias ou até mesmo afirmado elas para outras pessoas. No entanto, isso é falso. Na verdade, o Natal é uma comemoração cristã. E ponto. E a história nos mostra isso. Quando as pessoas falam que o Natal, ou que alguma comemoração específica do Natal, como a árvore, ou como Noel, ou alguma coisa assim, é de alguma origem pagã, é necessário dizermos que origem pagã é essa. Mas quando se fala de qual festa os cristãos teriam se apropriado para inventar o Natal, alguns dizem que é Saturnália, outros dizem que é o Yule, outros dizem que é São Invictus, outros dizem que era o nascimento de Mitra. Acontece que esses teóricos da conspiração não conseguem nem ao menos concordar em qual das festas nós supostamente nos baseamos. E a verdade é que não foi nenhuma delas. O Yule, na verdade, se tratava de um mês inicialmente, não um feriado. E depois que ele se tornou um feriado, ele foi sendo comemorado ali por volta de janeiro, no começo de fevereiro. Ele hoje em dia é comemorado realmente por certas comunidades pagãs na Europa, justamente no dia 25 de dezembro ou numa data próxima ali. Mas isso aconteceu porque um rei, muitos anos atrás, na verdade mudou a data de Yule para o Natal, numa tentativa de cristianizar aquele povo. Então, na verdade, foi o contrário na situação do Yule. A data do Yule foi alterada para o 25 de dezembro, não o Natal que foi colocado nessa data por conta do Yule. Agora, quando falamos da Saturnália, Vocês vão montar uma árvore de Natal? Não, porque nós não celebramos o antigo festival pagão da Saturnália. era um festival ao deus Saturno dos romanos que acontecia não no dia 25, mas no dia 21, dia 22, mas podendo se estender por diversos outros dias, realmente. Porém, ele não tem nada a ver com o Natal. Na verdade, se praticava uma troca de funções. O Senhor era tratado como servo, o servo era tratado como Senhor. E tudo isso que eu estou falando tem fonte na descrição, tá bem? Pode checar, inclusive, eu recomendo que cheque. Então, não tem nada a ver com o que nós conhecemos sobre o Natal. E se os cristãos escolhessem uma data para transformar em um festival cristão, a partir de alguma festividade pagã, eles iriam escolher a data daquela festividade, não alguns dias depois. Mas esse é o caso da Saturnália, que aliás também continha a batalha de gladiadores, onde várias pessoas ao longo da história associaram, na verdade, sacrifícios humanos para o deus Saturno. E sabemos que esse tipo de coisa não é bem vista pelo cristianismo ou por religiões abraâmicas no geral. Outros associam com o nascimento de Mitra, um deus romano. No entanto, não existe nenhuma fonte confiável dizendo que Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, ao menos uma fonte contemporânea ao início do Natal. Agora, existe uma outra, e essa sim possui mais fontes do que as outras festividades que eu falei. No caso, é o dia de Sol Invictus. Essa festividade realmente ocorreu durante o dia 25 de dezembro, por muito tempo na história romana, mas ela foi instituída algumas décadas depois dos cristãos já estarem comemorando o Natal no dia 25 de dezembro. Então, de todas essas festividades pagãs que se tenta dizer que nós copiamos ou cristianizamos de algum modo, na verdade o cristianismo era anterior a todas elas, ou às vezes nem essas festividades aconteciam no dia que essas pessoas afirmam. A mesma árvore de Natal, que muitos afirmam ser um símbolo pagão, na verdade não é. Não temos nenhuma evidência histórica que ligue a árvore de Natal a alguma comemoração pagã pré-cristã. Na verdade, o que temos é a árvore de Natal sendo utilizada por cristãos no geral, ali por volta de 1400, e sendo popularizada pelos cristãos luteranos vários anos depois. Afinal das contas, a árvore de Natal possui uma origem cristã. Até mesmo o Noel, ou Papai Noel, ou como se chama em Portugal, Pai Natal, na verdade era um cristão. Ele existiu de fato e se chamava Nicolau. Ele foi bispo de uma igreja cristã ali por volta da época do primeiro concílio de Nicéia, ou seja, bem no início do cristianismo. O Noel, na verdade, era um pastor, que ficou muito conhecido por conta das suas obras de caridade. Inclusive, a própria ideia do Noel entrar pela chaminé de uma casa para dar presente para as crianças, na verdade é baseada em uma lenda do próprio Nicolau.
onde ele supostamente teria deixado dinheiro escondido na casa de uma família que estava passando por muitas necessidades financeiras. Mas, por que dia 25? De onde que tiramos essa ideia de comemorar o Natal no dia 25 de dezembro? Caso você não saiba, a Bíblia não fala quando Jesus nasceu. A Bíblia não dá data de muitas coisas, até porque não é relevante para o viver cristão. Nós não precisamos saber que dia Jesus nasceu. Inclusive, não é um mandamento para o cristão comemorar o Natal. Nós fazemos por costume e porque é algo bom comemorar, obviamente, o dia em que o nosso rei veio a esse mundo. Mas por que dia 25? Inclusive, é bem provável que não tenha sido no dia 25. Alguns calculam ali talvez março, talvez setembro, mas dezembro é altamente improvável. Então, por que escolhemos essa data? Não foi algo aleatório. Na verdade, isso envolveu diversos cálculos que, para o povo da época, fazia todo sentido. Naquela época, existia uma tradição que dizia que um profeta morreria no mesmo dia do ano em que ele foi concebido. Isso por sua bíblica? Não. É uma tradição, mas uma tradição que diversas pessoas acreditavam naquele tempo. Eles também acreditavam que Jesus morreu no dia 25 de março. E se ele morreu no dia 25 de março, de acordo com a tradição, ele foi concebido no ventre de Maria, também no dia 25 de março, 33 anos antes. 9 meses depois, 25 de dezembro. Eles também acreditavam que Jesus tinha nascido com exatamente 9 meses. Então, esse é um dos cálculos que muito provavelmente foram utilizados para se escolher o dia 25 de dezembro como a data do Natal. E nós temos isso em diversas fontes ao longo da história da Igreja. Muito provavelmente está incorreto, mas é o que o povo daquela época decidiu para ser o dia onde comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E nós permanecemos com esse costume até hoje. E não é um problema. Não importa o dia em que comemoramos a vinda de Cristo a esse mundo. O que importa é sabermos que ele veio por um motivo. Ele não veio para ficar numa manjedoura, assim como ele também não veio para ficar numa cruz. Ele veio para cumprir o seu ministério. E que ministério era esse? Era de pregar as boas novas da salvação e então morrer pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia. Ele não morreu porque desafiou os romanos, ou porque foi contra os líderes religiosos da sua época, e nem mesmo porque Judas o traiu. Ele morreu porque foi para isso que ele veio. Ele morreu para que os nossos pecados também morressem com ele, e ressuscitou para nos conceder a vida. Então é por isso que comemoramos o Natal, porque veio, e somente porque ele veio, é porque ele pôde morrer, ressuscitar, então voltar ao céu, e garantir que voltará para estarmos sempre com ele. Então, já adianto a vocês um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Fiquem na paz.